Na noite de 5 de janeiro de 1935, um homem deu entrada em um hospital de Kansas City, no Missouri, com ferimentos gravíssimos. Ele havia sido encontrado horas antes no quarto 1046 do Hotel President, nu, amarrado, brutalmente espancado e esfaqueado. Os médicos lutaram para salvá-lo, mas pouco depois da meia-noite ele sucumbiu aos ferimentos, levando consigo respostas que até hoje permanecem escondidas. Nascia ali um dos mais intrigantes mistérios da crônica policial americana. Quem era aquele homem? Por que razões alguém o torturaria de forma tão cruel dentro de um quarto de hotel? E quem seria o enigmático Don, mencionado nos poucos indícios deixados para trás? Essa é a história real e assustadora do caso Artemus Ogletree, mais conhecido como o mistério do quarto 1046. Eu sou o Dionísio e hoje comentaremos sobre um dos crimes mais misteriosos que já aconteceram dentro de hotel. Já peço, por favor, que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e, se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. O Hotel President ficava no centro de Kansas City e era um estabelecimento respeitável nos anos 1930. Na tarde de 2 de janeiro de 1935, um jovem se registrou no hotel sob o nome de Roland T. Owen, alegando ser de Los Angeles. Ele pediu especificamente por um quarto interno, com um andar alto e afastado da vista da rua. O recepcionista estranhou que Owen não carregava bagagem alguma. Vestia-se bem, usava sobretudo escuro, tinha cabelo castanho arrumado, mas trazia características marcantes. Uma cicatriz horizontal no couro cabeludo e sua orelha esquerda era de couve-flor. Apesar da aparência educada e confiante, havia algo de inquieto em seu olhar. Ele pagou por uma única noite adiantada, sem mencionar planos para os dias seguintes. O mensageiro Randolph Probst, encarregado de levá-lo até o quarto 1046 no 10º andar, achou curiosa a preferência por um quarto sem janela externa. No caminho, Owen comentou que havia passado a noite anterior em um hotel vizinho, mas achou a diária muito cara, por isso se mudou para o President. Ao chegarem, Probst abriu a porta do quarto 1046. Um quarto simples, com cama, telefone e poucos móveis, e entregou a chave ao hóspede. Antes de sair, observou Owen retirar do bolso apenas 3 itens pessoais: um pente, uma escova e uma pasta, e colocá-los sobre a pia do banheiro, e era tudo que ele trazia consigo. Em seguida, Owen saiu do quarto do hotel. Essa seria a última vez que alguém o veria do lado de fora do quarto 1046. Naquele mesmo dia, a camareira Mary Soptke iniciou seu turno da tarde limpando os quartos do 10º andar. Ao abrir a porta do quarto 1046, encontrou Owen sentado no escuro, apenas com uma tênue luz de abajur acesa. Surpresa, Soptke desculpou-se pela intromissão. Afinal, na noite anterior, segundo o registro do hotel, outra pessoa ocupava aquele quarto. Owen, contudo, permitiu que ela prosseguisse com a limpeza, permanecendo quieto em uma poltrona no canto. A camareira notou que as cortinas estavam completamente fechadas e o ambiente em total penumbra, mesmo em pleno dia. Ao limpar, ela reparou que Owen parecia nervoso ou amedrontado. Ele mantinha a mão na cabeça, tocando a cicatriz, e fitava o vazio enquanto a única lâmpada iluminava fracamente as suas feições tensas. Após alguns minutos de silêncio, Owen levantou-se, vestiu novamente o sobretudo escuro e alisou o cabelo. Ao sair, pediu que Mary deixasse a porta destrancada, pois estava esperando um amigo em poucos minutos. Soptke achou estranho o fato de alguém deixar o seu quarto de hotel aberto, mas atendeu ao pedido. Owen então saiu do quarto e a camareira terminou o serviço, apagando as luzes e encostando a porta, sem trancá-la. Por volta das 16 horas daquela tarde, Mary Soptke retornou ao quarto 1046 com toalhas limpas para repor no banheiro. Ela encontrou o quarto novamente às escuras. Ao entrar, viu Owen deitado sobre a cama, totalmente vestido, aparentemente dormindo. Ela hesitou, sem querer incomodá-lo, mas precisava deixar as toalhas. Foi quando notou algo sobre a cômoda. Um bilhete, escrito à mão, que dizia simplesmente: "Dom, voltarei em 15 minutos. Espere." O breve recado indicava que Owen realmente estava aguardando alguém, possivelmente o amigo mencionado antes. Mary trocou as toalhas em silêncio e saiu, deixando o quarto 1046 destrancado mais uma vez. Na manhã seguinte, por volta de 10h30, Mary retornou ao quarto 1046 para a faxina diária. Dessa vez, a porta estava trancada por fora, levando-a a crer que Owen não estivesse lá. Isso porque, nos quartos do Hotel President, as portas só podiam ser trancadas pelo lado de fora, com a chave, como se fosse uma trava automática. Usando sua chave mestra, ela abriu e entrou, e levou um susto. Owen estava sentado no escuro, exatamente na mesma posição do dia anterior.
Ele fitava o vazio no canto como se a aguardasse em silêncio. Novamente, o quarto estava em plena penumbra, com as cortinas cerradas e apenas a luz fraca de uma lâmpada. Mary engoliu em seco, tentando agir naturalmente, e recomeçou a limpeza. Enquanto trabalhava, resolveu quebrar o silêncio constrangedor e puxou conversa, mas Owen respondeu apenas com monossílabas, visivelmente tenso. De repente, o telefone tocou. Owen atendeu prontamente. Mary não pôde evitar escutar parte da conversa. Owen dizia: "Não, Dom, eu não quero comer. Não tô com fome. Não, eu não estou com fome." Em seguida, ainda com o telefone no ouvido, começou a fazer perguntas à camareira, num tom curioso sobre o funcionamento do hotel. Quis saber se havia muitas moradias fixas no prédio, já que o Hotel President também abrigava inquilinos permanentes, e se Mary era responsável pela limpeza de todo o andar. Ela respondeu educadamente, ainda ouvindo Owen murmurar afirmações sobre os altos preços do outro hotel em que ficou. Terminada a faxina, Sopwith deixando Owen mais uma vez sozinho, no quarto escuro. Mais tarde, aproximadamente às 16 horas daquele mesmo dia, a camareira retornou ao 10º andar para uma última ronda de troca de toalhas. Ao aproximar-se da porta do quarto 1046, ouviu vozes masculinas no interior. Parecia que duas pessoas conversavam em alto tom. Ela bateu levemente e se identificou. Uma voz desconhecida grosseiramente respondeu de dentro: "Quem é?" Surpresa, Mary explicou através da porta entreaberta que tinha levado toalhas limpas. Houve um breve silêncio, então o homem respondeu com firmeza: "Não precisamos de nada agora." Sopwith soube imediatamente que aquela não era a voz de Owen. Além disso, ela mesma havia retirado todas as toalhas pela manhã, o que significava que alguém estava mentindo lá dentro. Ainda assim, sem ter muito o que fazer, Sopwith obedeceu a ordem e se afastou. Dentro do quarto 46 agora, estavam Owen e um misterioso acompanhante, cujo rosto ela não viu. Naquela noite, hóspedes próximos ao quarto 1046 relataram situações estranhas. Uma hóspede do quarto 1048, Jean Owen, que apesar de mesmo sobrenome não tinha parentesco com Owen, ouviu xingamentos e vozes alteradas no corredor, tanto masculinas quanto femininas. O operador do elevador, de plantão após meia-noite, também lembraria mais tarde de uma movimentação incomum no 10º andar. Ele levou uma mulher até lá, conhecida por fazer visitas noturnas a certos hóspedes homens, que pediu para ir ao quarto 1046, mas retornou minutos depois, dizendo que ninguém atendia. Essa mulher voltou a descer pelo elevador, aparentemente frustrada. O que realmente aconteceu naquele quarto, nas primeiras horas daquela madrugada, ainda é motivo de especulação. O que se sabe é que na manhã seguinte, algo terrível seria descoberto ali. Era por volta das 7 da manhã de uma sexta-feira. O hotel estava mais silencioso após a agitação noturna, quando um detalhe inusitado chamou a atenção da telefonista de plantão. Ela notou que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho, interrompendo a linha. Como o hotel oferecia serviço de despertador telefônico, a telefonista estranhou o sinal e enviou ao mensageiro Randolph Probst, o mesmo que havia acompanhado Owen no check-in, para verificar o quarto e recolocar o fone no gancho. Probst foi até lá e encontrou a porta do quarto trancada com o aviso "Não perturbe" pendurado na maçaneta. Ele bateu com força e se identificou. De dentro do quarto, um homem disse em voz baixa algo como: "Entre, acenda a luz." Probst tentou girar a maçaneta, mas estava trancada, e ele não havia levado uma chave consigo. Tornou a bater e a mesma voz ordenou: "Acenda as luzes." Apesar da porta continuar fechada. Frustrado, o mensageiro encostou o ouvido na porta e percebeu que talvez Owen estivesse embriagado ou confuso, incapaz de levantar. Ele então gritou do lado de fora: "Por favor, coloque o fone no gancho." Não houve resposta. Convencido de que o hóspede provavelmente estava bêbado, ele desceu de volta, relatando o ocorrido à telefonista. Cerca de 1 hora depois, o telefone do 1046 continuava fora do gancho, indicando que o problema persistia. Dessa vez, outro mensageiro, Harold Pike, foi enviado, levando consigo a chave mestra. Ao chegar, encontrou novamente o aviso de "Não perturbe" na porta. Ele bateu várias vezes, mas não teve resposta. Então, inseriu a chave e entrou lentamente no quarto escuro. A cena que viu parecia estranha, mas não alarmante à primeira vista. O quarto estava quase totalmente às escuras, com as cortinas fechadas. A única luz vinha do corredor atrás dele, iluminando fracamente a cama. Nela, Pike viu Owen nu, deitado sobre os lençóis, aparentemente inconsciente ou dormindo profundamente de bruços. Havia manchas escuras no lençol e nas paredes, mas na penumbra ele não percebeu do que se tratava. Segundo ele, talvez seriam apenas sombras ou sujeira. Acreditando se tratar novamente de sintomas de embriaguez, Pike pegou o telefone que estava derrubado no chão, o recolocou no gancho e saiu do quarto, trancando a porta. Às 10h30 da manhã, pela terceira vez, o sinal do telefone fora do gancho no quarto 1046 voltou a acender na telefonista. Algo claramente não estava normal.
Propst subiu novamente, dessa vez levando a chave mestra, e decidido a entrar. Ele bateu várias vezes, mas nenhum som vinha de dentro. Então, destrancou a porta e a empurrou. A princípio, a porta abriu apenas alguns centímetros, encontrando resistência em algo no chão. Propst precisou forçar o corpo contra a fresta para conseguir espiar dentro do quarto. Ao conseguir abrir o suficiente, ele se petrificou de horror. A poucos passos da entrada, Owen estava de joelhos e cotovelos no chão, com a cabeça baixada entre as mãos, completamente ensanguentado. O mensageiro empurrou a porta mais um pouco, mas o corpo prostrado a impedia de abrir por completo. Propst entrou apressado e acendeu a luz, revelando uma visão de pesadelo. O quarto pequeno parecia saído de um filme de terror. Tinha sangue por toda parte, nas paredes, no teto e na cama. O carpete estava encharcado em volta do corpo e o telefone novamente arrancado do gancho. Owen havia caído próximo à porta, agonizando. Em pânico, Propst imediatamente correu para buscar ajuda. Minutos depois, o assistente do gerente do hotel e um médico, o Dr. Harold Flanders, chegaram ao quarto 1046, juntos do mensageiro. Ao entrarem, se depararam com Owen semiconsciente e completamente mutilado encostado na banheira. De alguma forma, ele conseguiu se arrastar até o banheiro. Ele estava nu e amarrado. Cordas apertadas envolviam seus pulsos, tornozelos e pescoço, indicando que foi imobilizado e torturado. Havia marcas profundas em seu pescoço e ferimentos de faca no peito, próximas ao coração, pelo menos 3 perfurações, uma das quais atingiu seu pulmão. Seu braço direito apresentava um grande corte e seu crânio estava fraturado do lado direito, resultado de violentos golpes na cabeça. O Dr. Flanders cortou as cordas que prendiam o rapaz e, incrédulo, perguntou: "Quem fez isso com você?" Com imensa dificuldade, a vítima abriu os lábios ensanguentados e murmurou quase inaudivelmente: "Ninguém." Essa resposta desconcertante foi seguida de um sussurro ainda mais confuso. Owen tentou afirmar que havia caído e batido a cabeça na banheira, negando que alguém o tivesse ferido. Dada a gravidade e natureza dos ferimentos, aquela alegação era obviamente absurda. Havia claramente um crime violento em jogo. Suspeitando que Owen estivesse em estado de choque, o médico insistiu, perguntando se ele tentou tirar a própria vida. Owen negou lentamente com a cabeça. Em seguida, seu corpo entrou em colapso. Com um suspiro, ele perdeu a consciência antes que pudesse revelar mais alguma coisa. O homem foi imediatamente colocado em uma ambulância e levado ao Hospital Geral de Kansas City, ainda vivo, porém inconsciente. Os policiais da cidade começaram a chegar ao Hotel President enquanto curiosos se aglomeravam diante do prédio. Quem quer que tivesse atacado o hóspede do quarto 1046 desapareceu sem deixar vestígios. Pelo menos, à primeira vista. Horas depois, já nos primeiros minutos do dia 5 de janeiro de 1935, o homem, conhecido como Roland T. Owen, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A polícia imediatamente tratou o caso como homicídio. Não haviam dúvidas de que aquele não foi um acidente comum. No quarto 1046, os peritos da época realizaram uma detalhada inspeção. O que mais chamou a atenção é que nenhuma roupa ou pertences pessoais do hóspede estavam no quarto. Além disso, os itens fornecidos pelo hotel também sumiram. Nenhum sinal de toalhas, sabonetes e shampoo que deveriam estar ali. Alguém deliberadamente limpou a cena, levando consigo tudo o que pudesse identificar a vítima ou ter vestígios. Em meio à cena esvaziada de pertences, alguns indícios curiosos foram coletados por investigadores. O primeiro foi a etiqueta arrancada de uma gravata de fabricação de New Jersey. Os demais foram um grampo de cabelo feminino, um alfinete, um cigarro não utilizado e uma pequena garrafa de vidro contendo o ácido sulfúrico diluído. Esses itens soavam deslocados. Um grampo de mulher sugeria a presença feminina no quarto. Já o ácido sulfúrico poderia ter algum uso sinistro ou ser apenas um tônico medicinal comum na época. Ninguém sabia ao certo. No banheiro, um copo de vidro do conjunto do quarto foi achado quebrado na pia, faltando um pedaço, possivelmente usado como arma improvisada ou na luta que ocorreu. Mas o achado mais intrigante estava sobre a base do telefone. 4 marcas de impressões digitais sangrentas, pequenas e nítidas, que pareciam ter sido deixadas por uma mulher. Os policiais colheram essas impressões na esperança de identificar a misteriosa presença feminina. As compararam com as digitais do próprio Owen e dos funcionários do hotel que haviam entrado no quarto, mas não pertenciam a nenhum deles. Enquanto isso, o médico legista realizava a autópsia no corpo da vítima. Ele concluiu que Owen morreu em decorrência dos golpes violentos na cabeça e das facadas no peito. Pelos coágulos e estado do sangue encontrado seco nas paredes, estimou-se que os ferimentos foram infligidos entre 4 e 5 da manhã do dia 4 de janeiro, ou seja, possivelmente horas antes de Propst encontrá-lo agonizando às 10h30. Isso coincidia com os relatos de briga e vozes no 10º andar durante a madrugada. Era provável que o agressor ou agressores tivessem atacado Owen por volta daquele horário, deixando-o amarrado e sangrando no escuro, presumindo que talvez ele morreria lentamente. Porém, de alguma forma, Owen resistiu por várias horas,
até ser descoberto ainda vivo. A partir desse ponto, a investigação dividiu-se em duas frentes: descobrir a identidade da vítima e identificar o seu agressor. Inicialmente, a falta de documentos e pertences dificultou imensamente ambas as tarefas. O registro do hotel fornecia apenas o nome informado, Roland T. Owen, que os detetives logo desconfiaram que se tratava de um nome falso. Eles vasculharam arquivos e não encontraram nenhum registro de alguém com esse nome em Los Angeles, a suposta cidade de origem dada no check-in. As impressões digitais do suposto Owen foram enviadas para a agência que viria a ser conhecida como FBI anos mais tarde, mas não bateram com nenhum criminoso procurado conhecido. A princípio, nem mesmo a identidade do falecido podia ser confirmada. Ele era um completo desconhecido. Sem saber a quem notificar, a polícia fez algo em comum. Exibiu o corpo ao público na casa funerária local, na esperança de que alguém reconhecesse o homem. Centenas de curiosos passaram pelo local nas semanas seguintes para ver o misterioso cadáver do homem do 1046, mas ninguém conseguiu identificá-lo. Sem identidade e sem suspeitos, o corpo permaneceu no necrotério, aguardando alguma reivindicação. Chegou-se inclusive a agendar um enterro em um cemitério de indigentes. Porém, cerca de 2 meses após o crime, surgiu uma reviravolta bizarra. Um telefonema anônimo feito para a funerária local ofereceu dinheiro para realizar um enterro digno ao homem. O misterioso benfeitor disse ao diretor da funerária que queria o falecido sepultado no cemitério Memorial Park, em Kansas City, e que enviaria os custos necessários. O interlocutor disse algo peculiar no telefone, insinuando saber a causa do crime. Afirmou que Owen não jogou limpo e os trapaceiros geralmente recebem o que merecem. E, antes de desligar abruptamente, adicionou: "Eu pago por tudo." De fato, pouco tempo depois, o dinheiro chegou em espécie para cobrir todas as despesas do funeral de Roland T. Owen. Em 23 de março de 1935, realizou-se um discreto funeral para o homem sem identidade, agora sepultado sob o nome falso que forneceu. Nenhum parente estava presente. Apenas detetives à paisana observaram à distância, esperando que o misterioso doador aparecesse. Contudo, ele nunca surgiu. Porém, um último tributo anônimo tornaria o caso ainda mais intrigante. Na manhã do enterro, um enorme buquê de 13 rosas vermelhas foi entregue diretamente no cemitério, acompanhado de um cartão simples onde se lia: "Amor eterno, Louise." Quem era Louise? Seria a mesma pessoa que ligou pagando o funeral? Ou talvez alguma amante secreta? Ou até o próprio assassino, enviando uma mensagem enigmática? São perguntas sem respostas. O florista que recebeu o pedido disse apenas que uma voz feminina encomendou as rosas por telefone, pedindo que fossem entregues no túmulo do homem. Surgia então mais uma figura desconhecida no quebra-cabeças, uma mulher de nome Louise. Com o corpo sepultado e nenhuma pista forte dos culpados, o caso começou a esfriar na mídia. Mas nos bastidores, os detetives continuavam trabalhando incansavelmente. Eles organizavam as poucas peças do quebra-cabeça que tinham: um nome falso, um misterioso dom, pistas femininas e um crime calculado. A grande pergunta que pairava era: quem era a vítima? Se descobrissem sua identidade, talvez encontrassem uma motivação e pudessem rastrear conhecidos ou até mesmo inimigos. Felizmente, essa resposta finalmente chegaria, graças à persistência de uma mãe e ao alcance dos jornais. Em dezembro de 1936, quase 2 anos após o crime, a polícia de Kansas City recebeu uma carta de uma mulher do estado de Alabama chamada Ruby Ogletree. Dentro, havia um recorte de revista com uma foto antiga do falecido e uma mensagem emocionante. Ruby dizia reconhecer aquele jovem como seu filho desaparecido, Artemus Ogletree. Ela mencionou a característica mais distintiva: uma grande cicatriz na lateral da cabeça, resultado de uma queimadura sofrida pelo filho ainda bebê. Os detetives imediatamente lembraram da cicatriz visível no corpo do suposto Owen e ficaram atônitos. Afinal, dezenas de pessoas tinham observado o corpo e as fotos, mas só aquela mãe conseguiu identificar. Para confirmar, Ruby forneceu detalhes pessoais do filho. Artemus nasceu em 1915 e tinha 20 anos à época dos fatos. Ela também enviou fotos e logo não restavam mais dúvidas. Owen era na verdade Artemus Ogletree, de Birmingham, Alabama. A revelação trouxe algumas respostas, mas também uma série de novos mistérios inquietantes. Ruby Ogletree contou às autoridades toda a trajetória conhecida do filho e informações intrigantes que haviam ocorrido depois da data da sua morte. Fatos que ela, até então, não sabia estarem relacionados a um homicídio. Artemus era um jovem aventureiro. Em 1934, aos 17 anos, ele decidiu sair de casa e atravessar o país viajando rumo à Califórnia, pegando caronas e pequenos trabalhos. Durante um tempo, ele escreveu cartas para casa, mantendo contato com a mãe enquanto estava na estrada. O último contato genuíno de Artemus foi no verão de 1934. Ruby sabia que ele passou por cidades como St. Louis e Kansas City naquele ano, sempre com um companheiro de viagem cujo nome ela desconhecia.
Depois disso, sem mais notícias. Então, em janeiro de 1935, Ruby recebeu uma carta inesperada assinada por Artemus, datada de Chicago, dizendo que tudo estava bem. Ela estranhou vários aspectos dessa carta. Primeiro, que era datilografada e não escrita à mão, já que Artemus não sabia datilografar. E segundo, que o tom e vocabulário eram esquisitos, cheios de gíria e expressões que não soavam como coisas que seu filho diria. Ainda assim, aliviada por ter notícias, ela respondeu. Meses depois, em abril de 1935, veio outra carta igualmente datilografada, afirmando que Artemus estaria embarcando para a Europa em uma viagem de 2 meses. Ruby achou essa história completamente improvável. Seu filho não tinha recursos para uma viagem transatlântica e nunca manifestou interesse em ir à Europa, muito menos sabia falar outra língua. A desconfiança só aumentava. A situação ficou ainda mais surreal quando, em agosto de 1935, o telefone da casa de Ruby Ogletree tocou. Do outro lado da linha, um homem que se apresentou como Jordan, falando de uma linha distante, disse ser amigo de Artemus. Esse indivíduo começou a contar uma história elaborada. Alegou que Artemus salvou sua vida em uma briga contra uma gangue de malfeitores no Cairo, no Egito, e que agora ele não podia contatar a família diretamente porque estava bem instalado na região, casado com uma mulher rica do Egito. O interlocutor falou longamente, durante quase 45 minutos, dando detalhes rebuscados e gírias, tentando convencer Ruby de que seu filho estava vivo, saudável e vivendo aventuras exóticas no norte da África. Ruby escutou incrédula. Ela tinha quase certeza de que aquela voz pertencia a alguém muito mais velho, possivelmente na casa dos 50 anos, nada parecido com qualquer amigo da idade de Artemus. O pressentimento de mãe lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Após esse telefonema, Ruby procurou as autoridades federais. Contatou o Departamento de Estado para verificar registros de passaporte, somente para descobrir que não havia nenhum em nome do filho. Buscou listas de navios e consulados, mas nenhum indício de que Artemus Ogletree tivesse realmente ido ao Egito. A essa altura, Ruby não sabia que seu filho já estava morto. A identificação do corpo só ocorreria meses depois dessa ligação. Ou seja, alguém conduziu uma farsa cruel, enviando cartas e histórias falsas para manter a família de Artemus convencida de que ele estava vivo, quando, na verdade, seu corpo jazia anônimo, em Kansas City. Quando Ruby finalmente descobriu a verdade, que seu filho era o homem assassinado no quarto 1046, suas suspeitas recaíram sobre o tal companheiro de viagem com quem Artemus havia partido de Birmingham. Ela lembrou que ele partiu de casa em 1934, acompanhado de um amigo chamado Joe Simpson, e chegou a informar a polícia esse nome como um possível suspeito. Investigações posteriores, contudo, indicaram que Simpson não esteve em Kansas City na época dos fatos, fazendo com que essa pista esfriasse. Por outro lado, novos detalhes sobre os passos de Artemus antes do crime emergiram. A polícia descobriu que ele havia se hospedado em outros hotéis de Kansas City nos dias anteriores do assassinato. Em um desses hotéis, constatou-se que Artemus, sob outro nome falso, dividiu o quarto com um homem não identificado pouco antes do Ano Novo. Esse companheiro misterioso assinou no registro como Don Kelso. De repente, a figura Don, citada no bilhete e ouvida no telefone do quarto 1046, ganhava contornos mais sólidos. Aparentemente, Artemus viajava com alguém que usava o nome Don e estivera com ele até pouco antes dos fatos no Hotel President. A descoberta estabeleceu uma ligação potencialmente crucial e reforçou a hipótese de que a vítima conhecia o seu assassino. Infelizmente, apesar dessa pista, a identidade real de Don Kelso continuou indefinida por enquanto, e ele não pôde ser localizado naquela ocasião. Mesmo após a identificação de Artemus Ogletree, nenhum suspeito foi formalmente indiciado pelo crime. O caso continuou a intrigar tanto a polícia quanto o público. Pilhas de cartas com teorias e possíveis pistas chegaram às autoridades ao longo de 1936 e 1937 de todos os cantos do país. Detetives analisaram hipóteses que iam desde espionagem internacional a triângulos amorosos. Mas foram eventos do mundo do crime real que reacenderam a esperança de resolver o mistério. Em 1937, 2 anos após o assassinato de Ogletree, a polícia de Nova York prendeu um homem chamado Joseph Martin por um crime chocante. Ele havia matado um homem e escondido o corpo dentro de um baú, que seria despachado de trem para Memphis. Ao investigar Joseph, descobriu-se que ele usava diversos nomes falsos, e um deles era Donald Kelso. A similaridade com o nome Don Kelso levantou imediatamente bandeiras vermelhas entre os detetives de Kansas City. Contudo, a polícia queria provas concretas. Eles enviaram registros, assinaturas e outros materiais para serem analisados pelo FBI, que revisitou o caso em 1950. O resultado foi decepcionante. Os peritos federais concluíram que a caligrafia de Donald Kelso nos registros do Hotel President não correspondiam à de Joseph Martin. Com essa conclusão, Joseph nunca foi formalmente acusado pelo caso do quarto 1046. O principal suspeito foi descartado e o crime permaneceu sem solução.
Os arquivos indicam que, ao longo das décadas de 40 e 50, detetives revisitaram o caso periodicamente, mas nenhuma nova evidência concreta apareceu. Com o tempo, o caso esfriou completamente e entrou para o rol dos grandes mistérios não resolvidos. Diante de tantos fatos estranhos e lacunas, ao longo dos anos surgiram inúmeras teorias para tentar explicar o enigma do quarto 1046. Nenhuma foi comprovada, mas todas alimentam debates fervorosos entre investigadores amadores. Uma linha de pensamento sugere que o crime pode ter sido motivado por ciúmes ou um romance conturbado. A frase dita pelo anônimo no telefone, "trapaceiros recebem o que merece", poderia indicar que Artemus não jogou limpo em alguma relação amorosa, talvez decepcionando alguém amorosamente ou se envolvendo com a mulher de outro. Nesse cenário, Don seria um amante traído ou alguém buscando vingança pela deslealdade de Ogletree. Poderia Louise ser a mulher dessa equação? Talvez a remetente das rosas fosse uma amante rejeitada ou arrependida. Essa teoria, porém, se complica pela falta de qualquer pista concreta de um relacionamento amoroso sério na vida de Artemus, já que ele era muito jovem e vivia viajando. Ainda assim, o tom pessoal da vingança não pode ser descartado. Outros especulam que Don não era um nome próprio, mas sim um título, como o chefe das máfias são chamados. Kansas City, nos anos 1930, tinha presença de crime organizado e Artemus poderia ter se metido em algo perigoso, talvez sem nem perceber. Uma dívida de jogo, contrabando ou qualquer atrito com gangsters poderia ter levado a uma execução cruel. O comportamento de Owen pedindo um quarto isolado, temendo algo e preferindo ficar no escuro pode indicar que se sentia vigiado ou ameaçado. No entanto, nenhum vínculo concreto com a máfia foi comprovado nos registros do caso. A hipótese mais direta é a de que Don era realmente alguém próximo de Artemus, possivelmente o próprio companheiro de viagem que o acompanhou até Kansas City e que, por razões desconhecidas, acabou tendo algum desentendimento violento com ele. Talvez uma discussão saiu do controle, envolvendo também a misteriosa mulher que pode ter auxiliado no crime. O fato de todas as roupas e pertences terem sido levadas do quarto sugere que o agressor tinha tempo e preocupação em ocultar provas, algo condizente com alguém que conhecia bem a vítima e não queria que ela fosse identificada. As cartas falsas enviadas depois reforçam a ideia de um encobrimento calculado, mantendo a família distante da verdade. Se foi Don Kelso o responsável, ele demonstrou frieza ao sustentar a farsa por meses. Entretanto, a identidade real de Don continua incerta, mesmo que muitos apontem para Joseph Martin como o candidato mais provável, apesar de a prova caligráfica não ter sido conclusiva. Outras ideias mais mirabolantes já foram sugeridas, desde espionagem internacional até rituais obscuros, mas nenhuma evidência suporta tais teorias. No fim das contas, ninguém jamais foi responsabilizado por esse crime, e as perguntas superam as respostas. Quase 90 anos depois, o caso de Artemus Ogletree permanece sem solução. O quarto 1046 do Hotel President, palco dessa tragédia, se tornou uma lenda local, um símbolo de enigmas inexplicáveis. Os protagonistas invisíveis dessa história, Don, Louise, nunca foram identificados. Hoje, o edifício que um dia abrigou o enigmático quarto 1046 ainda resiste como um marco histórico vibrante no centro de Kansas City. Após fechar suas portas em 1980, o antigo Hotel President foi completamente restaurado e reabriu em 2005 como o Hilton President Kansas City. No final, restam apenas as evidências mudas e as conjecturas. Artemus Ogletree morreu negando-se a acusar alguém. Ninguém foi a sua última palavra conhecida, como se o segredo morresse com ele. Esse caso, com todos os seus elementos de suspense, poderia muito bem ser um enredo de um romance policial. Porém, é realidade pura. Uma realidade que continua a assombrar historiadores, investigadores e entusiastas de crimes reais. Enquanto as luzes se apagam e imaginamos aquelas paredes silenciosas do antigo Hotel President, somos forçados a aceitar que talvez nunca saibamos toda a verdade. O mistério do quarto 1046 permanece, indecifrável e inquietante, um lembrete de que alguns segredos sombrios resistem ao tempo, escondidos para sempre atrás de portas trancadas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.